Olá, vamos cuidar de mais um tema da reforma trabalhista aqui no Portal Laboral. Dessa vez, o tema de estudo é a responsabilidade do sócio que se retirou da sociedade. A reforma trabalhista resolveu introduzir uma nova regra, já prevista na lei civil, mas agora dentro do texto trabalhista para dissipar qualquer dúvida quanto à sua aplicação no âmbito do processo de trabalho. E eu acho que o legislador escolheu bem o local onde inseriu a alteração. O artigo 10 da CLT cuida de sucessão trabalhista e diz que nenhuma alteração na estrutura jurídica da empresa poderá afetar os direitos adquiridos dos empregados. É o artigo 10 da CLT, que é sempre interpretado de forma combinada com o artigo 448, que traz uma mesma ideia, mas quanto a contrato de trabalho, ao dizer que nenhuma alteração na estrutura jurídica da empresa poderá afetar os contratos de trabalho dos empregados. O que fez agora o legislador da reforma? Dentro do artigo 10, criou a letra A. Então, na verdade, é uma forma de se alterar nesse campo bem colocada, que é o que trata de responsabilidade mesmo, sucessão, e usou para falar do sócio. É o artigo 10A. Vamos ler a regra do caput do artigo 10A aqui comigo. Diz assim: o sócio retirante, eu costumo dizer que é um nome estranho para se referir ao ex-sócio, né? O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observar a seguinte ordem de preferência. Fechem aqui comigo. O que fez o legislador foi dissipar uma dúvida enorme com relação à responsabilidade. Traduziu aqui no texto da letra A, do artigo 10, 10-A, uma regra já disposta no artigo 1032 do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha nessa regra, que agora faz parte do próprio texto da CLT. Artigo 1032 do Código Civil, então é o primeiro destaque aqui, nesse campo recuado aqui, o artigo 1032. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo enquanto não se requerer a averbação. Uma redação um pouco mais completa, mas fala dos tais 2 anos, que acabou sendo a regra a definir o limite da responsabilidade. Hoje não há mais dúvida. E por que da necessidade desse texto que merece ser aplaudido? São inúmeras as interpretações jurisprudenciais. Alguns defendem que, eu até faço uma brincadeira com isso, dizendo que uma vez empregador, sempre empregador, eternamente empregador, que alguns defendem que, uma vez tendo usufruído da mão de obra do empregado, não importa quanto tempo isso demorar, se a execução trabalhista, depois de esgotar todos os meios, conseguir atingir o primeiro sócio, a empresa tem 12 alterações contratuais, e aí foi da 12ª alteração até a primeira, e atingiu o primeiro sócio da empresa que já saiu da sociedade em 1922. Ele será o responsável pelo cumprimento das obrigações trabalhistas reconhecidas na sentença trabalhista. Alguns colegas pensam assim. Não podem mais pensar assim, uma vez que, em boa hora, para restabelecer a segurança jurídica, a paz nas relações sociais, eu vendi uma empresa, eu sei que durante 2 anos eu sou responsável, depois acabou. Não tem mais responsabilidade, me parece bem razoável isso, sempre ressalvada a fraude. Então, eu saí da empresa, uma alteração contratual, vendi as minhas cotas, eu tinha 30% da empresa, eu vendi as minhas cotas para 5 pessoas. Durante 2 anos eu vou monitorar todos os processos que essa empresa tem. Durante 2 anos eu posso ser responsabilizado. Depois eu não tenho mais responsabilidade. É razoável isso? Razoabilíssimo. É uma regra não só de processo, como de direito material, tanto que inserido na CLT, no artigo que trata de direito material, não no artigo que trata do direito processual. É claro que, num processo judicial, essa responsabilidade só virá depois de, tentando enxergar o patrimônio da empresa, não conseguindo atingir o patrimônio dos sócios. E o patrimônio dos sócios somente por intermédio de um expediente, de um incidente processual, chamado de desconsideração da pessoa jurídica, que a reforma trabalhista também pacificou, que se aplica ao incidente de desconsideração previsto no Código de Processo Civil. Isso é um assunto que nós trataremos oportunamente aqui no nosso curso completo de reforma trabalhista. Então, no processo judicial, atingiu o sócio só por desconsideração. Isso se trabalha há décadas, mas essa desconsideração vai seguir o incidente de desconsideração do Código de Processo Civil. Como se dá essa desconsideração, quais são os fundamentos dessa desconsideração, eu vou deixar para o momento oportuno, quando abordarmos
o estudo da desconsideração dentro do nosso curso de reforma trabalhista. Bacana? Voltemos aqui para o texto. E aí, o texto do artigo 10A criou uma ordem preferencial. Né? Primeiro, a empresa devedora, o que é óbvio. Né? Segundo lugar, os sócios atuais. E terceiro, os sócios retirantes. Horrível, né? Esse nome. O ex-sócio, né? O que não é mais sócio, ex-sócio. Parágrafo único. O sócio retirante, o que se retirou da sociedade, o ex-sócio, responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. A famosa venda para um laranja. Eu tenho muito patrimônio pessoal, a minha empresa tem pouco patrimônio. Então, o que eu vou fazer? Vendo essa empresa, aspas, vendo uma venda fraudulenta para um laranja, aquele que não tem nenhum patrimônio pessoal, e rezo para que em 2 anos eu fique livre. Não vou ficar livre em 2 anos, não, porque essa alteração contratual vai ser considerada fraudulenta, uma vez que saiu da sociedade o único sócio com patrimônio pessoal e entregue a alguém que não teria sequer como gerir essa sociedade ou algum dia ter algum tipo de patrimônio que suportasse o tamanho daquela sociedade. Então, isso é uma fraude que terá que ser demonstrada no processo para que se desconsidere essa alteração societária no âmbito da reclamação trabalhista. Então, para que essa alteração societária desapareça para sempre, é uma discussão lá do cível. Mas que para o juiz de trabalho desconsidere a alteração societária dentro do processo, é da competência trabalhista. Incidentalmente, entretanto, o juiz vai apreciar a validade dessa transação que gerou a transferência das cotas de uma sociedade, para saber se afasta essa transferência ou se respeita essa transferência. É isso que o juiz de trabalho vai fazer. Quero aqui dar um passo atrás. São 2 tipos de elementos de uma mesma relação jurídica. A relação jurídica, existe a figura do devedor e a figura do responsável. O direito alemão chama de Schuldhaftung. Então, quem é o devedor? O devedor é aquele que contraiu a obrigação. Esse é o devedor. Agora, nem sempre aquele que contraiu a obrigação é o responsável. Então, quando eu falo de contrair a obrigação, estou falando da empresa que contratou o empregado através de seu administrador e contraiu uma série de obrigações com esse empregado. Agora, os sócios podem ser responsabilizados. Os sócios não contraíram a obrigação. Pode ser que ali tem um sócio que não é gestor, não sabia nem o que o gestor estava fazendo, mas ele é responsável dentro dos limites da subscrição de suas cotas, digamos assim. Agora, quando ocorre má administração, quando ocorre desvio de finalidade, confusão patrimonial, uma série de fundamentos que possam permitir a desconsideração, ou ainda na área trabalhista, quando ocorre a extinção de uma empresa deixando dívidas, na área trabalhista se costuma aplicar com muita frequência, depois eu falo mais sobre isso, a desconsideração adotada no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, temas para um outro estudo, aqui mesmo no nosso curso de reforma trabalhista, o juiz poderá ingressar no patrimônio pessoal do sócio. A regra é sempre da patrimonialidade, mas a responsabilidade do sócio será sempre subsidiária, salvo fraude, salvo o sócio que é o gestor, porque esse tem uma responsabilidade maior sobre os atos praticados pela sociedade. Essa responsabilidade que atinge o patrimônio do sócio é chamada de responsabilidade secundária. A responsabilidade secundária é aquela que atinge o patrimônio do sócio. A responsabilidade ordinária ou primária é da própria sociedade que contraiu as obrigações com o empregado. Voltemos ao artigo 10A. Então, na ordem de preferência, inciso 1º, a empresa devedora. Ela é devedora, ela não é só responsável, ela é devedora. Segundo, os sócios atuais, os sócios já são responsáveis, eles não são devedores. Quem contraiu a dívida, a partir das obrigações que assumiu, foi a empresa. E inciso 3º, os sócios que se retiraram, pouco importando se minoritário ou majoritário, eles podem ser responsabilizados. Na minha opinião, o texto da CLT, no artigo 10A, ele foi mais benevolente do que o próprio Código Civil. Porque o Código Civil impõe, já vou mostrar para vocês a regra, que aquele sócio que está se retirando, o sócio retirante, o ex-sócio, ele tem a responsabilidade solidária com relação ao sócio que adquiriu as cotas nesse prazo de 2 anos. É solidária a responsabilidade. O credor trabalhista e o empregado, se nós fôssemos adotar a regra do direito civil, não podemos, porque o texto legal não quis isso, poderia ir buscar a sua dívida direto do sócio que já vendeu. Isso se fosse aplicar ao Código Civil. Mas ele já vendeu, não importa, nos 2 anos eu posso ir no patrimônio dele, ele tem muito mais dinheiro, porque a responsabilidade é solidária.
O texto legal trabalhista só impõe a responsabilidade solidária na fraude e não só pelo simples fato de estar se retirando. Olha o texto do parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com as demais quando ficar comprovada a fraude. Só na fraude. Olha o texto do Código Civil. Dê uma olhadinha nele. Para como ele é. Aqui o 1003, aqui em destaque, ó, 1003. Acabei de marcar aqui, ó, 1003. Está vendo aqui? Leiam comigo. A cessão total ou parcial de cota, sem a correspondente modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Essa não é a história. Agora é o parágrafo único que me interessa. Parágrafo único. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente, quem passou as cotas, solidariamente com o cessionário, que comprou as cotas, perante a sociedade e a terceiros, leia-se empregados, pelas obrigações que tinha como sócio. Eu não posso mais aplicar essa regra. Eu adorava aplicar essa regra no 1003. Não posso mais aplicar. Por que eu não posso mais aplicar? Porque a CLT fez uma escolha prejudicial ao empregado. O Código Civil era mais severo com aquele que vendia as cotas. Porque aqui, ó, artigo 10A, o sócio retirante responde subsidiariamente e não solidariamente, como quis o artigo 1003 do Código Civil, pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos é o limite já consagrado, depois de averbada a modificação do contrato. Triste isso. Quer dizer, durante 2 anos, o empregado pode ficar ali naquela tentativa de buscar com relação a um sócio que já não tem tanto patrimônio quanto teria aquele que vendeu. O próprio Código Civil protegia mais o empregado do que hoje protege a CLT. Mas eu não sou contra essa alteração, eu sou contra a restrição que foi feita. Eu acho que a alteração é muito boa, porque não podia prevalecer essa insegurança com relação ao tempo em que o empregado poderia buscar a responsabilidade com relação a qualquer sócio. E agora nós temos uma ordem rígida. Só lembrando uma coisa, é muito comum no âmbito do direito do trabalho que exista um garantidor no processo, e esse garantidor aparece com essa qualidade na sentença trabalhista. Estou a me referir à responsabilidade subsidiária consagrada na súmula 331 do TST. Então eu tenho ali o devedor, que é aquele que contraiu as obrigações, que é a empresa A. E tem uma empresa tomadora de serviços, que é a responsável subsidiária, secundária, que é a empresa B. Se eu vou falar em desconsideração da pessoa jurídica, primeiro eu tenho que atacar o patrimônio da empresa A, da empresa, não dos sócios. Em segundo lugar, eu já vou atingir a sociedade B, a responsável subsidiária. Eu não tenho que ir nos sócios da empresa A, estou descumprindo a sentença. A sentença tem o seguinte comando ao final: isto posto, condeno o primeiro réu e o segundo réu subsidiariamente. Essa é a sentença. Então eu tenho que primeiro cumprir a sentença para depois buscar a responsabilidade nos sócios, no patrimônio dos sócios. Então eu vou cumprir a sentença assim, executando o patrimônio da primeira empresa, empregadora e responsável, devedora e responsável, e depois o patrimônio da segunda empresa. Não consegui nada, aí eu vou desconsiderar a primeira empresa para atingir o patrimônio dos sócios da primeira empresa. Não me parece que a desconsideração possa chegar de forma alguma até os sócios da segunda empresa, ressalvada sempre a fraude. Bacana? Então, mais estudos ou estudos mais aprofundados sobre esse tema, eu recomendo a nossa pós-graduação aqui mesmo no portal. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.